pessoal, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando quem são vocês? Nós somos as Lumberjills. Nós temos uma oficina de tapeçaria e marcenaria. Eu sou a Letícia. E eu sou a Fernanda. E hoje a gente tá aqui trazendo um conteúdo para você fazer em casa, fazer a sua própria cabeceira. E ela vai ficar linda demais. Saca só que cabeceira lindíssima! Isso aqui é profissional e é fácil de fazer. É fácil mesmo. Então vejam aí os materiais que você vai precisar para fazer e a gente vai ensinar o passo a passo. Bom, então vamos colocar a mão na massa para fazer essa cabeceira. Vocês vão precisar de alguns itens e é legal a gente falar antes para vocês poderem se programar para estarem preparados para pôr a mão na massa. Vai precisar de cola spray, vai precisar de espuma, de MDF para fazer as placas individuais, um MDF para fazer a placa inteira da cabeceira, tecido e que mais, Lê? E aí a gente vai usar, obviamente, tesoura para cortar o tecido. A gente usa muito essa ferramenta aqui, que é um extrator de grampo, porque às vezes a gente põe, mas muitas vezes a gente tem que tirar. Exato. Parafuso, aqui a gente vai usar um parafuso de comprimento de 25 e outros parafusos de 16. Aí a gente vai explicar conforme a gente faz que horas que a gente usa qual. E a gente vai usar essas ferragens aqui também, que são conhecidas como macho e fêmea. Elas se encaixam, na verdade são idênticas, mas elas fazem um encaixe e isso é para fixação depois da cabeceira na parede. E grampo. Que a gente tem o Como grampo. não, né? Seguinte, no nosso caso, como a gente trabalha com isso, a gente tem o grampeador pneumático. Mas se você tiver um grampeador manual, o elétrico funciona. Muito não bem. precisa, porque o pneumático você tem que ter compressor, etc. Exato. Então não precisa disso. Equipamentos de segurança. Então é sempre importante usar o óculos quando a gente trabalha com grampo, porque ele pode sim voar no seu rosto e isso te protege. E se você achar muito barulho, se você for usar o compressor, né, ou mesmo da parafusadeira, você pode usar também o abafador. Mas ele não é extremamente necessário, né, Lê? Não, é opcional. Também tem gente que gosta de ficar de máscara. No caso aqui, se você for cortar as suas próprias placas, não pedir cortado, hoje em dia dá pra pedir cortado. Aí você pode usar a máscara na hora do corte. E a gente não falou de medidas aqui, porque depende da sua cama. Exato. Então, você pode fazer proporcional ao tamanho da sua cama, por isso que não falamos. Bom, vamos lá. Aqui a gente está usando uma placa 40 por 40 para formar 4 placas e a gente tem uma cama queen e formar a altura de 80, é uma cabeceira acima do colchão. Que nem a Lê já falou, vai depender muito da sua cabeceira. Então você vai fazer essa divisão, né, das placas de acordo com o formato também que você quer. Se você quer ele mais retângulo, se você quer hexágono, né? Pode ser aí, a criatividade é sua. Aqui a gente vai mostrar a técnica de como estofar placa por placa, sem ficar aquelas ruguinhas que a gente vê muito aí acontecer. Pra que a cola spray, Lê? Pra essa espuma que a gente vai colocar aqui, não ficar dançando a hora que a gente põe o tecido. Senão fica muito difícil de você segurar espuma, MDF e aí você ainda colocar o tecido com grampo, então a gente cola espuma. Aqui esse é um MDF de 6 milímetros, desculpa. Ai, não, imagina, mas foi muito bom. MDF de 6 milímetros, não precisa ser mais grosso que isso, porque senão sua cabeceira fica muito pesada e não precisa. A espuma, como que a gente usa, Lê? A densidade, por exemplo? Você pode usar uma densidade de 23, quando vai comprar numa loja que vende espuma, pedir uma densidade de 23 é ok. Porque ela é fofinha, não é muito dura. A gente chega a usar aqui até 28, porque às vezes você pode não encontrar essa densidade de 23 ou 26. Mas não precisa ser densidade que nem de colchão, de 35, não. 45, porque a espuma fica mais cara e mais dura. Então, e a cabeceira, na verdade, ela é só um encosto, né? Ela não é um assento, então não vai deformar. Aqui, então, a gente usou uma espuma de 2 centímetros de espessura, também pode ser mais grossa se você quer uma cabeceira mais fofa. Mas a gente queria ela mais slim, então a gente fez com essa. Aqui a espuma tá colada, você pode comprar a espuma do tamanho da sua placa, pedir já cortada, ou você pode comprar ela maior e cortar com estilete, também é bem fácil de fazer. Aí o tecido, vejam, a gente sempre corta com uma borda entre 7 a 10 centímetros maior para facilitar a hora que a gente vai puxar e grampear por trás. Se você cortar muito rente, aí fica pouca área para segurar e puxar. Ó, a gente vai virar do avesso, né, a espuma e o MDF. Esse tecido não tem lado certo, mas se tiver, né, quando tem estampa, você tem que prestar atenção nisso, pôr o lado que vai ficar visível para baixo. E agora a gente vai fazer
vai prender 4 grampos iniciais. Esses grampos tem um macete, né, Lê? Você colocar o grampeador um pouco tortinho na diagonal, para ele não entrar todo, porque esses são os grampos que você vai tirar com certeza. São os grampos iniciais só para prender o nosso tecido na placa. Então vamos lá. Ó, faça uma pressão bem forte com o tecido para dentro. Bato um grampo, outro grampo e vou para as outras laterais. E outro grampo, ó. Aí você vai falar, nossa, Fernanda, mas ficou super marcado. Não, não tem problema. Como eu já disse, esse grampo vai ser retirado depois. Porque agora a gente vai acariciar a nossa cabeceira. É aí o pulo do gato. Se eu puxar aqui para bater o grampo, ele vai ficar esses gomos. Então eu preciso puxar na extremidade e fazer um carinho nela, ó. Ela vai ficando... Chama isso de lágrimas. Então, é verdade. Vai chorar, que vai ficar muito feio. Então, ó, acariciei. Esse redondo tá ok pra mim, fiquei satisfeita. Aí eu vou bater o grampo. Vou virar pra vocês verem, ó. A Fernanda puxa na diagonal de onde vai o grampo. É. O grampo vai lá, a puxada tá aqui. Puxada tá aqui. Lá. Ai, mas a minha placa, eu fiz uma placa única. Eu vou puxar lá na... Não. Aí puxa com mais ou menos essa distância. 20 centímetros tá bom. Palmo, ó. Vou dar um espaço desse meu primeiro grampo. Outro macete. Um grampo bem próximo do outro também evita as ondas, ficar tudo marcado. E agora você vai fazendo os outros lados. Metades de cada lateral ela Sim. faz, do meio pra ponta. A gente tá ensinando aqui, ó, o ouro, hein? O ouro da tapeçaria. Último lado. Prontinho. Agora a gente vai tirar os meus grampos iniciais. Por que eu fiz na diagonal? Porque, ó, é muito mais fácil. Ele não tá totalmente dentro do meu MDF. Ah, posso usar o compensado? Pode também, né, Lê? Pode. O compensado, em vez do MDF, pode. É mais barato e mais mole. Se você estiver trabalhando com um grampeador manual, o grampo vai entrar mais fácil. O MDF é bem duro, mas o MDF costuma ser um pouco mais estável. Às vezes o compensado tá empenado e você fala, minha cabeceira ficou meio torta. Tirei o grampo, ó, tá vendo que não tem onda nenhuma. Não tem onda nenhuma. Então, fiquei satisfeita. Aqui, o outro lado, pra ser mais fácil, eu puxo, apoio e aí grampei. E a borda, eu vou puxar. Existem tecidos que ele não vai ter tanta elasticidade. Você vai ter que fazer uma dobra aqui na lateral, não tem problema. Você fazendo bonitinho, né, fica bacana. Se por acaso você puxar e ver que mesmo assim formou uma ondinha, não tem problema. Grampeia e depois solta o primeiro grampo que você colocou. Às vezes você colocou ele muito próximo daquele primeiro grampo e aí ele fez a onda. Prontinho. Então a minha placa tá estofada. Nesse momento eu vou ver as ondas, se tá com algum grumo, não tá. E agora a gente vai fazer o acabamento desse tecido atrás. Pra fazer o acabamento, aí tira, na verdade, o excesso, né, Fê? Às vezes, o parafuso, a hora que a gente vai prender essa placa lá na outra placa que vai segurar todas, na placa maior, o parafuso acaba enroscando no tecido, ou estraga a broca, ou estraga o parafuso, ou não pega bem o parafuso tem que pegar no MDF e não ficar pegando no tecido. Ou fica esse espaço, né, entre a minha placa e a placa de trás. Exato, você pode tirar assim, ó, bem rente. A gente, como é preparada, a cabeceira já está pronta, só esperando essa última placa. Olha ó, só. Nossa cabeceira tá aqui. Então, a cabeceira tá aqui. Agora a gente vai prender essa placa para vocês verem como que faz esse parafusamento. Exatamente. Então, vamos deixar ela de pezinho aqui. Olha só, uma coisa que a gente fez antes, essa placa de trás, ela não é de MDF de 6 milímetros, ela é de 9, ela é um pouquinho mais grossa, ela dá mais estabilidade, aquilo que a gente falou, se usar 6 milímetros, às vezes ela fica muito flexível. E a gente usou retalho de tecido pra fazer a bordinha e também não ficar parecendo a madeira, aparecer tudo na mesma cor da cabeceira. Isso é importante, principalmente quando você vai fazer uma cabeceira do tamanho da cama. Se ela é de parede a parede e as minhas laterais não vão aparecer, você não precisa colocar esse acabamento. Só em cima é importante colocar. Exato. Pra fazer, né, que nem a Lê falou, não mostrar a madeira. Aí a gente coloca a placa
E aí a gente vira, acho que de lado a galera vê melhor, né? Lembra do parafuso que a gente falou de 25? Ai, mas ele é maior, porque pensa, ele tem 25 milímetros de comprimento, aqui eu tenho 9 mais 6. Mas eu tenho a espuma, e se você usar um menor, aí ele não vai dar uma fixação legal. Então não arrisca, vai precisar de uma parafusadeira nessa hora. Se for a sua primeira cabeceira, pode fazer um pré-furo. Então usa uma parafusadeira com broca, faz um pré-furo, que a gente chama, ou seja, entra, cuidado para não vazar, então usa uma broca curtinha. Uma broca curtinha, ou põe uma fita crepe também, pondo esse tamanho. E aí você faz o pré-furo e depois vai pôr o parafuso. Aqui, como a gente é deusa da cabeceira, a gente vai pôr direto pra vocês. Outra coisa que ajuda. Ai, aqui tá fácil porque as placas são grandes, mas às vezes você faz placas menores, tem as do meio, e você não sabe onde você tem que enfiar o parafuso. Então você pode refazer a divisão aqui atrás. Exato. Porque daí você sabe onde você tem que pôr os parafusos pra prender bem. Nesse tamanho de placa, quantos parafusos? 4, um em cada ponta, porque ele vai pegar bem. Agora, se você vê que aqui, né, na parte de cima da cabeceira, que é onde vai mais mostrar, você vê que ficou aqui um espacinho, eu queria prender mais essa placa, pode pôr um no meio sem problemas. Esse último que é mais difícil quando a gente não tem prática. Todas as placas são presas. Então, agora é a hora de prender a ferragem. A gente poderia prender a ferragem direto nesse MDF, né, sem nada? Poderia, porque isso vai ficar na parede. Mas a gente, né, quer fazer aí um agrado, deixar a cabeceira mais bonita. Então a gente vai pôr um TNT nesse fundo para não aparecer mesmo essa madeira. Assim, quando você chegar, você pode fazer isso de presente, quando você chegar, né, pro seu amigo, presenteou uma cabeceira, ele não vai ver nem a madeira, ele vai falar, nossa, que cabeceira bonita. Então eu vou fazer um corte aqui, um pouco maior do TNT, só para ser mais fácil, que a gente tá com um rolão aqui. Cuidado nessa hora para não cortar menor. Você também não precisa pôr tão perto os grampos. Grampeado tudo. Vamos fazer a volta. Essa técnica você pode usar para reestofar cadeira, então reformar a cadeira da sua casa, fazer a cabeceira, reestofar qualquer banquinho que você tiver. Então a técnica é a mesma. Inclusive esse fundo de TNT é sempre legal colocar nas cadeiras, porque a espuma fica muito oxidada se ela fica em contato com o ar. Feito isso, a gente vai colocar as nossas ferragens. O nosso lado da frente, de cima, é esse aqui. Então a gente vai pôr a ferragem mais para cima, para a cabeceira, né, não ficar desapoiada o lado de cima, que é o lado que mais aparece. Essa parte que vai na cabeceira fica coincidente para baixo. Então, se aqui é a parte de cima, a gente vai pôr nesta posição. E ele desencostado da cabeceira, para ele ter onde encaixar na parte que vai na parede. No caso, a gente vai usar 4 aqui, porque são 2 na parede e 2 na cabeceira. Sim, certo? Imagina que é uma garrinha, então você sempre tem que imaginar que da cabeceira tem que ser a garrinha que tá aí para fora. E a da parede é a garrinha que vai receber. Cuidar a medir, porque vai facilitar na hora que você vai colocar na parede. Daí Sim. Você já sabe a medida de um pro outro, tá? Ou, minha cabeceira tem exatamente 1,40. Aí você também, se preferir, você pode encostar total na borda da cabeceira, e aí você sabe a medida. Este daqui é o de 4 por 16. Na verdade, tem 4 furações aqui, e essa oblonga que a gente chama, que é comprida, é porque se você errar a altura, você tem como ajustar. Então você pode usar a dela ou a de cima. É legal usar a dela na parede, porque às vezes você colocou um lado, colocou outro. Mediu a distância do teto ou do chão. O teto estava torto, o chão estava torto, a sua cabeceira ficou torta. Aí é só ajustar as ferragens. Exato. E, cara, uma cabeceira no quarto faz tanta diferença. Nossa. Além de que, pra quem acredita em Feng Shui, dizem que as energias fluem melhores. Além de ficar uma estética mais gostosa, mais convidativa a dormir. Muito mais confortável. E hoje em dia as camas quase todas são box. Então não tem a cabeceira, você pode fazer a sua. Ele tem até um pouco, mas tem um pouco de jogo. Porque se você errar alguns milímetros, não vai ter muito problema. Então você vai precisar dos pares pra instalação. E é isso, vamos mostrar ela pronta. Rolinho nos ciscos. Passa o rolinho. E o
céu é o limite pra sua criatividade, pra fazer sua cabeceira, né, Lê? Exatamente, olha lá. Curtiram? Então façam. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir todos os canais aí da Esfera. Instagram, Esfera com VC, e no YouTube, só Esfera. Exatamente. Baixa o aplicativo também, Esfera, pra vocês poderem também ter acesso a parceiros que vão te ajudar, ó, fazer uma cabeceira linda dessa. É isso aí, até a próxima.